E aí, galera, bem-vindo aí ao meu canal. Hoje eu trago para vocês aqui o meu primeiro mapa mental referente ao concurso do INSS. E hoje a temática que é Seguridade Social. É uma disciplina específica, né? Que tem tudo a ver com o INSS. E aí eu trouxe aqui uma das coisas que é cobrada aí no concurso, que é a questão da evolução ao longo do tempo, de toda essa construção que foi feita aí, não só no Brasil, mas no mundo também, certo? Então, aqui é uma evolução com as datas bem direitinho de como foi todo esse percurso. E aí vai ser legal porque vocês entendem também como cada coisa ela chegou, foi criada, se extinguiu, criou-se outra, unificação, entre outras coisas, e aumentando também a questão dos benefícios, né? Não foi do nada que aí, existe pensão para deficiente, existe pensão para aposentado, existe isso e aquilo. Não foi do nada, né? Teve uma construção histórica e uma luta, uma briga por direito aí, né? E a gente já começa aqui em 1543, é a primeira anotação que tem, né? Que foi a construção da Santa Casa de Misericórdia em Santos, que foi aí onde o pessoal já garantia a saúde, né? Construir essa Santa Casa e lá eles promoviam aí atendimento à comunidade na área de saúde. Então, o que tem a ver? O que é Seguridade Social? É justamente assegurar, cuidar da sociedade, do todo. Então, aí já a primeira manifestação desse tipo de ação, desse tipo de movimento, né? Bem pertinho aqui, 7 anos depois, surgiu a fase da assistência pública, onde a igreja entra. A gente sabe que antigamente o poder aí da igreja era tremendo, então ela também fez parte. Aqui a gente tem a situação da comunidade, né, entrando com a parte da saúde, que lá na frente vocês vão entender aí essa questão de saúde, assistência social e previdência social, que são aí os três direitos que a Seguridade Social ela nos beneficia, certo? Segura essa daí. Então, aqui é a primeira abertura em questão da saúde, e aqui a gente tem a segunda abertura sobre assistência pública, que entra aí essa assistência, esse acolher por parte da igreja, né? Até 1601, o amparo era somente entre família e comunidade, ou seja, era bem privado, não tinha a mão do governo, entendeu? Só que depois, em 1808, começou a dar aberturas aí para a parte da monarquia, a parte do pessoal da realeza, para os seus funcionários, as suas pessoas que serviam ali junto a essas pessoas que tinham poder. No caso, em 1808, foi criado aí uma assistência para a aposentadoria dos guardas de Dom João, né? Que aí vem esse nome Montépio, né? Vocês vão, se vier esse nome Montépios, é referente à aposentadoria para assistir os guardas da época de Dom João, certo? E aí, em 1824, foi inserido o termo socorros públicos na Constituição Federal. Quando a gente fala CF, é referente à Constituição Federal, certo? Então, aqui, como eu já coloquei a descrição, lá na frente, quando eu citar, já é para vocês saberem, certo? Então, foi a primeira vez que apareceu na Constituição Federal o nome socorros públicos, né? Daí, dando continuidade para dessa questão de Montépio, subiu, foi criada essa nomenclatura aí, Mongeral, que é o maior Montépio, que foi o surgimento da Previdência Complementar. O que é essa Previdência Complementar? É aquela que é individual, é aquela que não precisa ser solidária. O que é que acontece com a questão das aposentadorias? É de forma solidária, a gente vai aprender também lá na frente, mas como é que acontece? As pessoas que trabalham hoje, elas pagam o benefício da aposentadoria para as pessoas que estão nesse estado hoje. Essa previdência complementar não faz parte dessa questão solidária, não são dos outros, é seu, entendeu? É você que investe em você mesmo, é uma previdência única, individual, beleza? Então foi criada aí essa oportunidade de criar essa previdência complementar para cada indivíduo. Então vamos colocar uma situação.
os guardas do Dom João, em 1808, eles já eram assistidos com a aposentadoria. Daí, 1835, foi aberto a oportunidade deles aumentarem esse valor de aposentadoria, né? Aquelas pessoas que estavam ali sem estar nessa situação de aposentadoria, mas ainda em serviço, de estar colocando ali o seu dinheirinho um pouquinho, para quando chegasse na situação de aposentado, ter um pouco maior o seu valor. É isso. 1883 surge esse cara aqui, Bismarck. Ele instituiu o primeiro surgimento de seguro social. Então, o primeiro nome em relação a seguro social, essa questão aqui, esse nome, esse termo, foi criada por esse cara aqui chamado Bismarck. Pronto, é isso que você tem que pegar. Essas partes que eu estou grifando aqui em vermelho são partes que é para você pegar. Então, até aqui a gente colocou o quê? 1543, garantia de saúde. Por quem? Pela comunidade. Com o quê? Com a Casa da Santa, a Santa Casa da Misericórdia. 1550 aparece a assistência pública por parte de quem? Da igreja, para atender quem? A todas as pessoas que precisavam de assistência. 1601 foi o quê? Assistência privada somente, unicamente, entre família e comunidade, né? Já aqui, em 1808, os guardas foram assistidos com aposentadoria. Aqui, Mongeral, que é o maior Montépio, surgimento da Previdência Complementar. Então, Mongeral, Previdência Complementar, tudo a ver, são interligados. Bismarck, primeiro a criar e a instituir, a surgir com o termo seguro social, beleza? Daí até 1891, foi surgido a primeira aposentadoria por invalidez. Mas para quem? Somente para funcionários públicos. E quem eram os funcionários públicos nessa época? Era apenas os militares. Então, foi aumentado essa questão aí, aposentadoria por invalidez, porém era assistido apenas aqueles que eram militares. Os demais da categoria trabalhadora não eram assistidos, entendeu? Então, sempre assim, na situação que uma pessoa não pode mais trabalhar, e aí era necessário essa aposentadoria por invalidez. No entanto, ele não era militar, então ele não recebia. Tranquilo? 1919, primeira lei de acidentes de trabalho. Veja que a gente já tem uma situação de aposentadoria por invalidez, já que já surge a primeira lei de acidente de trabalho. Com certeza por uma situação anterior em que o empregado ele estava numa situação ali que correu risco, aconteceu um acidente e por uma grande luta aconteceu isso aqui, né? No caso aqui, essa lei aqui obrigava a empresa a contratar uma seguradora para garantir essa segurança. Ela tinha que contratar uma seguradora. Então, um ponto importante. 1922, 1922, para mim, é uma data muito importante porque me lembra a Semana da Arte Moderna. Então, eu fiquei frisada nessa data por conta que eu me lembro muito bem da Semana da Arte Moderna. Você pode se conectar com outra coisa aqui referente aos números. Essa é importante, por isso que eu deixei em destaque que a Lei Eloy Chaves. A Lei Eloy Chaves foi uma lei criada para caixas de aposentadoria e pensões, porém só em relação a empresas. Se chamava CAP, certo? CAP. Esse foi o marco para a Previdência Social no Brasil, mas não para a Seguridade Social. Olha só, a pegadinha na tua prova vai aparecer isso. Vai perguntar se foi um marco para a Seguridade Social. E não foi um marco para a Seguridade Social, porque a Seguridade Social já vem acontecendo ao longo do tempo. Não é o primeiro ato normativo. Já vinha acontecendo uma série de coisas referente à Seguridade Social. Entendeu? Só que foi um marco para a Previdência Social, a Previdência em específico. A Previdência é um direito garantido pela Seguridade Social. Então, foi só mais uma coisa que a Seguridade Social acabou surgindo aí dentro de todos esses contextos históricos que já surgiu. Tranquilidade? Só que aí era só em relação às empresas. Então, o governo não estava aqui. Apenas uma parcela era beneficiada. Beleza? Segura esse nome aqui, CAP, porque ele vai ser importante. É um termo importante, porque foi criada as caixas de aposentadorias e pensões. E aí, veio uma coisa interessante, que eu vou falar em outro vídeo, mas eu posso estar adiantando aqui para vocês. Eloy Chaves era um deputado que ele andava muito de trem. Claro, naquela época tinha mais trem, né? Ele andava muito de trem, e aí ele viu e acompanhou todas as situações que o pessoal da ferrovia vivia, entendeu? Ele escutava muito os trabalhadores que trabalhavam em ferrovia.
E aí, quando ele cria essas caixas de aposentadoria e pensão, a primeira categoria que é beneficiada com isso é justamente a galera da ferrovia. Tranquilo? Então, por isso que teve esse nome aqui, porque foi ele que decretou uma lei aí para ser assistido esse pessoal através aí de uma empresa. Então, segura bem essas palavras aí em vermelho. 1933 foi criado o quê? O Instituto de Aposentadoria e Pensão. Então, já a primeira vez que surge o termo pensão são as IAPs, certo? É IAP. Quando eu vou falar no plural, se chama IAPs. Por que eu estou falando isso? Porque vai aparecer uma situação em que outro nome vai aparecer com o nome CAPS, mas o S é referente a alguma coisa, é outro termo, outra coisa. Assim também com as IAPs. Vai acontecer de aparecer um S aqui que não é referente a plural, mas referente a uma outra instituição com outro tipo de serviço. Que na tua prova pode vir, você pode se confundir, entendeu? Então, detalhe nisso aí, porque é a letra da lei. Você tem que pegar mesmo, entender, e não só entender, mas pegar onde eles podem fazer modificações, onde eles podem trocar as ideias, né? E aí, entre esse instituto de aposentadoria e pensão, o governo entra em cena. Aqui entra o governo. Em 1922 era apenas empresas, mas com as IAPs o governo entra em cena e ele institucionalizou isso aqui. E ele começa a pegar o que antes aqui era só por empresa e divide por categoria. Isso aqui é denominada a segunda fase. Aqui a primeira fase, que quem era suprido era referente a empresas, quem tinha relações com empresas, e aqui o governo entra em cena com as IAPs, garantindo aí essa aposentadoria e pensão, mas o governo tomando de conta. E aí surge a segunda fase no Brasil, beleza? Em 1934, bem pertinho, a primeira vez que o nome Previdência apareceu na Constituição Federal, colocando que era uma relação entre governo, empresa e trabalhador. Ou seja, o governo ele ficou como a cabeça da situação, onde ele via as necessidades da população como um todo, não apenas porque era de empresa A, porque era de militar, porque isso e aquilo. O governo entra em cena para atender a todos, entendeu? Ele entra em cena com essa questão e todo esse cuidado referente à previdência social e coloca na Constituição, garantindo isso para governo, empresa e trabalhador. Até aqui só era assistido com essa questão da previdência apenas trabalhador. Quem não trabalhava não tinha como ser assistido, beleza? Em 1937, aparece pela primeira vez na Constituição Federal o termo seguro social, que antes não tinha. Aqui a gente citou para não confundir, mas o termo seguro social não existia. Era uma série de acontecimentos históricos, mas em nenhum momento unificou e chamou de conjunto de ações sobre a Seguridade Social. Em 1941, eu não sei falar esse nome, mas eu vou tentar. Me lembra berinjela. Beveridge, ele criou o Plano de Proteção Social para todos, Estado, trabalhador e empregador. No caso aqui, os termos modificam. Estado, não mais governo, trabalhador, continua trabalhador, e empregador, e não empresa, CNPJ, mas sim o dono por trás, né? Em 1946 surge o nome, modifica aqui, né? Porque antes era só Previdência que aparecia. Em 1946 surge o termo Previdência Social na Constituição. Em 1960 aparece as LOPS, Lei de Organização da Previdência Social. Ele pegou essas IAPs aqui, que era dividido por categoria, e unificou em forma de lei, entendeu? Pegou essas categorias aqui, que era tudo dividida, e unificou com as LOPs, transformando em lei, beleza? Então, o que era antes dividido em vários termos, veio que a LOPs com a lei organizou tudo bem direitinho para atender a todos, beleza? 1960, né? 1966 a gente pulou para cá, porque essa aqui é referente a essa marcação. 1966 as IAPs são extintas. Presta atenção. As IAPs surgiram aqui em 1933. 33, 66, elas são extintas. 33, elas nascem. 33, o dobro, elas são extintas. 66, beleza? E é criado o termo INPS, transformando em nacional, que é NPS, ó, Instituto Nacional da Previdência Social. Se torna nacional,
entendeu? E relacionado à previdência social. Então, aqui não é mais sobre aposentadoria e pensão. Agora é sobre previdência social como um todo, onde entra questão de pensões e aposentadoria. Beleza? Em 1977 é criado um sistema chamado SIMPAS, Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social. Então, aqui o termo era só referente à previdência social. Aí surge a SIMPAS com um sistema em que ele vai fazer várias divisórias, atendendo a cada questão. Vamos lá. Dentro desse sistema tem o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, tem as INAMPs, que são o Instituto Nacional da Assistência Médica da Previdência Social, só relacionada à assistência médica. Então, aqui referente à Previdência Social, aqui referente à saúde. IAPS, olha só, não é essas IAPS aqui, é outra IAPS, é IAPS com S, não esse S aqui de singular, que são várias categorias. É IAPS mesmo, Instituto de Administração Financeira da Previdência Social e Assistência Social. Então, essa categoria aqui, IAPS, esse instituto, ele controlava a questão financeira dessas duas unidades. Tranquilo? É a parte financeira dessas duas unidades, da questão da previdência social e da assistência. Uma parte só para cuidar do dinheiro. Aí surge também, dentro desse sistema, a LBA, Legião Brasileira de Assistência. A SEMI, Central de Medicamentos. A FUNABEM, Fundação Nacional de Assistência ao Bem-Estar do Menor. Cada categoria dessa vai atender especificamente alguma coisa. DataPrel, Empresa Pública de Processamento de Dados da APS, da Previdência Social, certo? Beleza, só você entender aqui que em 1977 foi criado um sistema para adequar tudo isso. Em 1988, surge pela primeira vez na Constituição Federal, não seguro social como era em 1937, mas sim o termo Seguridade Social. A partir daqui se tem um conceito sobre o que é Seguridade Social, entendeu? Sobre o que é Seguridade Social e o que ela abrange. E aí, quando a gente entra aqui, o que é que a gente tem que pegar? Que a Seguridade ela é um conjunto de ações que dá direito a gente à saúde, assistência social e previdência social, certo? E o significado dela é o quê? É um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e sociedade. Então, vai entrar todos os poderes, mais a sociedade, para juntos fornecer esse tipo de direito para todos, entendeu? Em 1990, surge aí a questão do INSS, que é justamente a unificação dos INPS e as IAPAs, uma unificação das duas. Lembra que a gente viu aqui que era uma para cada coisa, uma para previdência social, outra para assistência médica? Pois unificou e agora se chama INSS, entendeu? Em 1933 surge a primeira lei sobre o SUS, que é a Lei 8080/90, que foi em 1990, onde tem várias coisas aqui. Funcionamento social, Sistema Unificado de Saúde, que é o SUS, extinção das INAMPs, que a gente viu que nasceu, que era só referente à assistência médica, né? Então, já que agora o SUS atenderia a todos, extingue a INAMPs, que era só relação médica. E é criado o Sistema Único de Assistência Social, certo? Em 2007, a Receita Federal do Brasil, ela vai ficar responsável por arrecadar e fiscalizar as contribuições sociais de todos. Em 2019, acontece a emenda constitucional 103/19, que é a reforma da Previdência.